بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais um episódio relacionado ao Ibadur Rahman, os verdadeiros servos do Misericordioso. Estamos a falar a questão relacionada ao Salah. Falamos acerca da proibição de usar roupa apertada para o Salah, que dificulta fazer os movimentos no Salah, falando do Ruku e o Sajda. Falamos da proibição de usar roupa transparente para o Salah ou fora do Salah. Hoje nós vamos falar acerca do aura, vamos falar do que deve estar coberto no Salah. Quando nós fazemos o Salah, os nossos ombros devem estar cobertos. É verdade que o aura, a parte privada, a parte que deve estar coberta no Salah para o homem é do umbigo até abaixo do joelho. Portanto, a mulher, toda ela deverá estar coberta. Portanto, estamos aqui a falar daquilo que tem se observado como erro no Salah. Nós vemos algumas pessoas que vêm para o masjid e vêm de calções abaixo do joelho e de umas camisetas que não tem manga. Se falamos de cobrir o aura, a parte privada está coberta. Fez Salah? Sim, fez Salah. O Salah está correto. Em termos de condições para a validade de Salah, está lá. Mas é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou e recomendou? Não, não é. Porque nós temos que cobrir os nossos ombros quando fazemos o Salah. Para tal, tem um hadith de Abu Huraira radiallahu anhu que encontra-se no Bukhari do Muslim, esta é a narração do Muslim, onde ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yusalliyanna ahadukum fi thawb al-wahid, laysa ala atiqihi minhu shay." Ninguém poderá fazer Salah usando um só pano. Explicamos na aula passada, um só pano. Naquele tempo, os sahabas não tinham roupa suficiente, então eles usavam um pano que cobria somente a parte de baixo. Os que tivessem dois panos cobriam a parte de cima também, mas os que não tivessem cobriam a parte de baixo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém pode fazer Salah cobrindo somente a parte de baixo e não cobrir os ombros. Isto foi no tempo em que as pessoas já estavam mais afolgadas, mais abastadas, já tinham mais roupa. Então o profeta diz que tinha que se cobrir os ombros. E diz aqui claramente o hadith: "Laysa ala atiqihi minhu shay", fazer Salah de forma que os ombros estejam expostos. Portanto, nós vemos pessoas, em particular nos finais de semana, estão mais relaxadas e saem de casa para o masjid com os calções abaixo do joelho e com uma camiseta sem mangas. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu e desaconselhou que as pessoas optassem por este tipo de vestuário quando se fizerem presente ao masjid. O outro aspecto que é errado, não é, quando nós fazemos o Salah, é fazer o Salah com roupas contendo imagens. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu em termos práticos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também passou por uma situação que imediatamente corrigiu. Temos aqui um hadith narrado por Aisha radiallahu anha. Ela diz que "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisati dhat a'lam." O profeta sallallahu alaihi wasallam levantou para fazer Salah com um vestuário que tinha algum desenho. فنظر إلى علمها, e o profeta sallallahu alaihi wasallam no Salah obviamente olhou para aquele desenho. فلما قضى صلاته قال, quando terminou a Salah: "Idhabu bihadhihi al-khamisa ila Abi Jahm bin Hudhayfa." Levem este vestuário para Abi Jahm bin Hudhayfa. "Wa'tuni bi ambijanihi fa innaha alhatni anifan fi salati." Porque este vestuário desviou uma atenção no meu Salah. Portanto, quando nós usamos aquela roupa que tem alguma imagem, que tem algum desenho, isto pode, até certo ponto, interferir na nossa concentração. Isso pode afetar a nossa devoção no Salah. A pessoa poderá aqui dizer: mas isso não afeta a mim. Não afeta a mim, como não pode não afetar a ti? O profeta sallallahu alaihi wasallam era um indivíduo com maior concentração no Salah, e isso afastou-lhe a concentração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui recomenda e incentiva a optarmos
por um vestuário simples, adequado, sem qualquer imagem. Sem qualquer imagem. Por vezes nós vamos para o masjid com uma roupa que tem imagem atrás, com escritas, e a pessoa está a fazer solá, obviamente, e aquele que está atrás poderá ficar entretido em ler tudo que está atrás na sua camiseta, e isto vai interferir também com o salat dele. O que nós temos que fazer é sempre que vamos para o masjid, saber que estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como nós teríamos receio e sentiríamos envergonhados sair para um encontro com uma figura enorme, uma figura de alta posição, com um vestuário inadequado, nós temos que ter a mesma consideração quando estivermos diante de Allah subhanahu wa ta'ala e não fazer parte daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala menciona yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. As pessoas têm vergonha das pessoas e não têm vergonha de Allah, ter receio das pessoas e não ter receio de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o salá deve ser levado em consideração, fazendo como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, e isso vai enriquecer o nosso salá, isso vai aproximar mais o nosso salá ao salá do profeta sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.